Irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua comunhão, permaneça em nossos corações. Nessa leitura da palavra de Deus que vamos fazer hoje. Vamos ver se o Senhor esclarece para nós alguma coisa vinda do céu, É um desejo do coração de fazermos essa leitura. O Senhor trouxe na frente, referente o chamado do Senhor nosso Deus. Ou como o Senhor iniciou a sua obra na terra, Todos nós lemos isso aqui já. Difícil um cristão que não leu Gênesis, Gênesis é o início da palavra de Deus, a criação, onde o Senhor criou Adão e vemos assim que o Senhor tinha um diálogo com Adão. O Senhor sempre tinha esse diálogo com ele na virada do dia, vinha visitá-lo, vinha conversar com Adão, sobre algo que era de Adão e de Deus, Que pai é que não tem prazer em conversar com o filho, O Senhor tinha esse amor por Adão. Todo dia, virada do dia, ele vinha falar com Adão. Ele nunca deixou Adão sozinho, Nunca passou meses, anos sem falar com Adão. Ele vinha conversar com ele. E vemos aqui, irmãos, que um certo dia, houve aquele episódio triste na vida deles, Foram enganados, pelo mal. E o Senhor veio assim mesmo, irmão, por ele ser enganado. O Senhor não deixou de vir falar com ele. O Senhor veio falar com Adão. Porque o Senhor, irmão, ele não corre de nada. O Senhor, ele quer as coisas de Deus, é tudo bonito, é tudo vem à luz. Nada se esconde diante de Deus. O Senhor veio falar com Adão, mas já não veio com um diálogo, batendo uma conversa boa, saudável com Adão. O Senhor perguntou: onde você está, Adão? Porque Adão tinha se escondido, irmão. Tinha se escondido. Ele o pecado já tomou conta dele, ele teve que se esconder, porque o homem no pecado, ele tem vergonha de se aproximar de Deus. O diabo colocou essa capa da vergonha no ser humano, Ele se escondeu de Deus, porque o pecado afugenta o homem do Senhor. O Senhor falou com ele apareceu, O Senhor fez, todos já sabem a história, O Senhor fez aquela túnica, colocou em Adão e em Eva, e tiveram que deixar o jardim, E o Senhor continuou, Continuou com o ser humano, foi passando, e o ser humano foi multiplicando na terra, segundo a palavra, Não vamos deixar tudo muito minuciosamente falando aqui, porque vai tomar muito tempo. Mas vemos que, por se aumentado demais, o homem começou a se transgredir na presença de Deus. E ele transgredindo, o Senhor pesou no coração do Senhor de ter feito o homem, O Senhor se arrependeu de ter feito o homem. O que o Senhor disse? Que ia destruir. Mas ele, olhando na terra, ele encontrou Noé. Noé era um homem justo, um homem temente, um homem que tinha prazer de adorar a Deus. Porque Noé conhecia, irmãos. Todo pai conta a história para o filho, Todo pai fala para o filho alguma coisa do seu passado. E nós vemos aqui que cremos que Adão, ele falava para os seus filhos, Da onde ele veio, como ele foi formado, quem formou Adão, Quem me formou, quem foi essa pessoa. Então Adão contava essa história para os seus filhos. Pela palavra nós vemos que tem esse fundamento, E o que aconteceu? O Senhor chamou Noé e falou para Noé: Noé, eu vou destruir a terra, constrói uma arca, deu as medidas para ela. O Senhor deu o plano dele para Noé, porque o Senhor nunca faz as coisas, irmão, escondido. O Senhor nunca pega o homem de surpresa. O Senhor nunca pega o homem na tocaia. Ele sempre avisa antes, o que ele vai fazer. O Senhor avisou Noé para que ele salvasse ele e sua família, Mandou que ele construísse a arca, deu a ordem, deu as medidas, deu o plano para ele. Noé obedeceu, Noé creu, Noé construiu, e Noé, segundo a palavra, se salvou com a sua família, não é verdade? Vemos essa parte maravilhosa da obediência, Todo homem que obedece à voz de Deus, ele tem um êxito na sua vida, ele tem uma memória, assim, fica em memória algo maravilhoso, Uma vitória que não tem o que possa ofuscar da vida de uma pessoa que teme a Deus, quando ele alcança uma vitória de Deus. Noé foi o pregoeiro da justiça. Noé pregava ao povo, avisava que o mundo ia ser destruído com água,
que o Senhor ia destruir a terra, né? Então, Noé foi esse homem que nós sabemos até hoje, né? Vemos falar de Noé, né? E de Noé cumpriu sua missão, veio seus filhos, vemos ali Caim, né? E Abel oferecendo o seu sacrifício, Caim também, e Abel, ele, como não está escrito na palavra, né? Mas vemos que Abel se teve no seu coração em oferecer um animal, né? No holocausto ao Senhor. Abel já tinha um coração pendido para Deus, né? Um coração dobrado para o Senhor. O que aconteceu? A Caim já não era assim, Caim tinha um pensamento diferente, Caim era um homem terreno, né, irmãos? E o Senhor se atentava para a oferta de Abel e não de Caim, porque o Senhor conhece o coração do ser humano. O Senhor conhece, foi Ele que fez, irmão. Ele conhece tudo, Ele conhece quem é o bom, quem é o ruim, Ele conhece quem fala a verdade, quem fala mentira. E o Senhor conhecia o coração de Abel, né? E aconteceu a história que todos sabemos, né? Que houve o primeiro homicídio, que foi a morte de Abel, né? E o sangue de Abel clamava ao Senhor. O Senhor apareceu novamente. O Senhor voltou de novo, né? O Senhor voltou para Adão. Irmão, vocês perceberam que sempre quando há pecado o Senhor se aparece? O Senhor aparece para corrigir. O Senhor apareceu a Adão. Adão, onde você está, Adão? Né? Apareceu para Caim. Caim, cadê Abel? Onde está Abel, Caim? Né? O Senhor sabia. Então o Senhor, quando chega o pecado, o Senhor vem para prestar conta com o homem, né? Vemos aqui, irmãos, que o Senhor veio para prestar conta com Caim, né? Sobre o seu pecado. Se ele fosse humilde, poderia ter alcançado alguma coisa de Deus, né? Mas vemos que não foi, que era um homem propenso para o mal, maligno. Então o Senhor deu a ele a sentença que todos sabem, né, irmão? E andando um pouquinho para frente, nós vemos aqui que sobre Abraão, né? Abraão foi um homem também que o Senhor falou com ele, né? Sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te indicar, né? Ele não perguntou para o Senhor qual era o lugar. Qual é o lugar que eu vou ter que ir? O Senhor falou, eu vou te indicar o lugar. Vai, anda, né? E ele obedeceu por fé. Nós não sabemos do diálogo que o Senhor teve com Abraão, porque o Senhor é um pai muito maravilhoso. Ele não faz as coisas pela metade. Ele dá a visão, ele dá a revelação, tudo certo, milimetricamente perfeito, né? E todo aquele que obedece ao Senhor, por fé, ele alcança uma grande vitória. E Abraão foi um homem que obedeceu ao Senhor e falava com Deus, segundo a palavra, né? O Senhor se apresentava a ele, conversava com Abraão. Vemos aqui, irmãos, que foi um homem privilegiado, né? Um homem que já saiu do meio da sua parentela com uma certa idade, se eu não me engano, 75 anos, 76 anos, mais ou menos, não me lembro, não me recordo, mas nessa idade ele deixou a sua família, né? E saiu para peregrinar por uma terra estranha, onde o Senhor havia lhe dito que deveria andar. Feliz aquele homem que ouve essa voz, né? Feliz esse homem, porque esse homem só tem a ganhar. E nós estamos falando de ouvir a voz de Deus. E vamos um pouquinho mais para frente, de Abraão, né? Aí tem Isaac, tem Jacó. Jacó também começou a ouvir a voz de Deus. Abraão, o Senhor recolheu Abraão, e nesse tempo que Jacó esteve fora, na casa de Labão, o Senhor começou a falar com ele. O Senhor nunca deixa o seu plano pela metade. Quando o Senhor começa uma história, ele termina, irmãos. A história do Senhor termina, ela não acaba no meio do caminho. O Senhor não abandona os seus filhos no meio do caminho, ele leva até o final. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, ele tirou do Egito e levou na terra de Canaã. Fica para trás os desobedientes, os pecadores, as pessoas que não querem obedecer à voz de Deus. Esses não herdarão a terra prometida, né? Mas os que são de Deus, os que têm vontade de salvação, os que têm desejo de salvação, esses alcançam o porto imperante da salvação, né? Chega no final. Vemos também um pouquinho mais para frente de Abraão, que Abraão, Jacó, né, que nós falamos agora há pouco, Isaac, Jacó teve seus filhos, José, e José, nós vemos aquela história de José que todos os irmãos já conhecem, né? José foi para o Egito, ficou ali, né?
Mas no Egito, irmãos, foi peregrinar no Egito. E aquela peregrinação, os tempos se passaram, se não me engano, 400 anos se passaram peregrinando. Veio a perseguição no meio do povo. Enquanto não havia perseguição, eles estavam tudo bem, né? Igual nós, enquanto não tem perseguição, tá tudo bem. Quando começa a chegar a perseguição, o clamor começa a engrossar, né? Começando a engrossar o clamor, o que aconteceu? Antes de começar essa perseguição, o que o Senhor fez? O Senhor já preparou Moisés, né? Era para ser morto. O rei, percebendo que estava nascendo filhos das mulheres hebreias, ele mandou que matasse as crianças que nascessem do sexo masculino. Era para que matasse e jogasse no mar, né? No rio, no mar. E o que o Senhor fez? Nasceu Moisés. As parteiras viram que ele era um menino muito formoso, muito bonito, né? Colocaram ele numa cesta e soltaram no rio Nilo, onde seria levado assim pelas águas, né? Ele seria levado pelas águas. Quem dirigia aquela cestinha seria 100% Deus, né, irmãos? O Senhor é um arquiteto, ele é um capitão, um general, ele é estrategista, irmãos. Ele nunca perdeu batalha. O Senhor nunca perdeu batalha e nunca vai perder batalha. O Senhor, ele é fantástico, nosso Deus. Ele é maravilhoso, né? Moisés foi na aguinha, foi no riozinho, chegou lá. A filha de Faraó pegou Moisés, viu que ele era muito belo. O que aconteceu? Levou para o palácio e ali ficou criando Moisés, né? E o povo sofrendo. O povo já sofrendo a perseguição, né? O povo sofrendo e o Senhor preparando já a benção deles, que estava em Moisés. Eles nem sonhavam com aquilo. Então, quando está vindo uma tribulação muito grande, o Senhor está preparando a benção na nossa vida. Por isso nós temos que confiar no Senhor, entregar a Ele toda a nossa ansiedade. Não podemos ser ansiosos, ser precipitados, né? Pular antes da hora, né? Não, o carro perdeu o freio, está descendo a descida, não pula não, fica no carro. Lá embaixo ele vai parar, ou vai parar na descida. É Deus que toma o caminho na nossa vida, não é nós que tomamos a nossa iniciativa, né? As nossas atitudes têm que ser vinda de Deus. E Moisés chegou no Egito, cresceu, tomou espaço ali, foi educado na lei dos faraós, né? Uma pessoa assim que teve condições de ser rei do Egito. Ser o primeiro-ministro do Egito, ele ia mandar em tudo, mas ele rejeitou aquilo, né? Porque o povo dele era hebreu. O que ele fez, irmãos? Resolveu sair do Egito. Deu aqueles problemas que os irmãos conhecem, né? Saiu. E naquela saída o Senhor já se apareceu para ele, né? Olha lá, falando com Moisés, né? A voz. E Moisés ouviu o Senhor. Aí o Senhor começou a falar com Moisés, né? O capítulo que fala de Moisés é o capítulo inteiro, Deus falando com Moisés. Foi falando, né? E passando Moisés, foi indo, né? Nós vemos toda a história. O Senhor tirou o povo do Egito por mão de Moisés, falou com Josué, né? Foi falando com Josué também. O Senhor sempre e não terminou sua história. De Gênesis, ele está vindo, né? E quando o Senhor tem um plano, irmãos, o Senhor continua o plano dele, né? Vemos aqui também que o Senhor passou todos esses homens valorosos, né? Moisés, Josué, depois começou a chegar os profetas, o Senhor falando na boca dos profetas, foi falando, os juízes, né? O Senhor falava na boca dos juízes, colocou juízes para julgar Israel. Depois veio os profetas, o Senhor falando na boca dos profetas, e foi chegando, irmão, a história do Senhor, né? Chamando o seu povo. E o Senhor tinha um plano de levar eles para a terra, né? Igual o Senhor completou a promessa, levou para a terra de Canaã, né? Onde dava leite e mel, a terra abençoada, repartiu as terras para todos. E ali fez uma proposta para eles, né, para o povo de Israel. E o povo de Israel voltou a transgredir a palavra do Senhor. Mas aquilo ali é um plano já direcionado por Deus. Era permissão de Deus tudo isso, né? Porque o Senhor tinha que alcançar os confins da terra,
né? O plano do Senhor era muito gigante, era muito grande, era imenso. Terminando essa história do Velho Testamento, irmãos, que era a promessa de uma terra, que era para o povo ficar numa terra, como o Senhor tem um plano e é perfeito, o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, né? Com a proposta de mudar a história da humanidade, que era essa a intenção do Senhor, né? O que era material, fazer espiritual, fazer virar espiritual. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de Maria, né? Que ele cresceu também, quando era criancinha, vemos a história que Herodes mandou também matar todas as crianças para ver se conseguia acertar o Senhor Jesus no meio das crianças. Mas o Senhor é sábio, irmão. O Senhor conhece tudo, né? O Senhor livra, o Senhor socorre. E o Senhor deu um jeito de esconder, né? O Espírito Santo é sábio, irmãos. Ele não deixa o homem apagar o que o Senhor tem na sua mente. Né? A história do Senhor não é apagada por qualquer pessoa, não é apagada, não se apaga essa história por qualquer indivíduo. Não, vou acabar, não acaba. Não, 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 não. A palavra de Deus, ela é muito potente. E vemos aqui o crescimento do Senhor Jesus, crescendo, né? Tomando a sua estatura, chegando à sua missão. E vemos aqui também, irmão, lá o Senhor chamou os povos, né? Lá atrás, o Senhor chamou os patriarcas, chamou os sacerdotes, chamou os profetas, falou com eles. E aqui nós vemos aqui algo diferente aqui no Novo Testamento, né? O Senhor Jesus chamando os discípulos, né? Vemos aqui que depois da tentação no deserto, né, que houve ali na tentação, o Senhor chamou os seus primeiros discípulos, né? 4 de São Mateus. Vemos ali que o Senhor chamou Pedro, que estava pescando. Agora vocês serão pescadores de homem, sigam-me, né? E começou esse chamamento, né, do Senhor Jesus chamando. Então vemos aqui, irmão, que cada um de nós tem uma história, né? Cada um de nós temos um peso de responsabilidade na nossa vida e sabemos que nós servimos ao Senhor não foi porque nós somos chamados por uma pessoa, um amigo, né? O amigo chegou lá e falou: ô José, vamos lá que lá é bom, lá você vai ter isso, lá você vai ser abençoado, lá você vai ter assim, vai ser assim. Não é esse o chamado, irmãos. Esse chamado que você vai ser abençoado, que você vai ter isso, vai ter aquilo, esse chamado não provém de Deus, né? Esse chamado ele provém lá do monte da tentação, quando alguém chamou o Senhor Jesus e falou: olha, se você fizer isso e isso, tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar. O que o Senhor falou? Para trás de mim, Satanás, só a Deus adorarás e só a Ele a servirás, né? Então essa promessa de bênçãos materiais não provém de Deus, né? O Senhor prometeu para nós a vida eterna no céu. Então essa promessa feita por homens é uma promessa psicológica, né? É um batismo psicológico que a pessoa recebe. Ele vai ali porque ele está com aquela intenção de ter alguma coisa, né? Mas é só mentalmente, é psicológico. O batismo do Espírito Santo é diferente, é uma conversão interna, né? E cada um de nós temos essa conversão, né? Analisa a tua conversão, como que foi, aonde você estava, o que você estava fazendo, aonde você estava andando, como Deus te chamou, ou o que você tem que fazer. Você não tem que prestar conta para homem nenhum homem vai te dar salvação, nenhum homem vai prometer algo para você. Quem te promete é Deus, né? É o Senhor que te promete. Se for para você, te chama na graça, te dá a graça. Você alcança a graça de Deus. E se a partir do momento que você alcançou essa graça maravilhosa, você não perde essa graça, porque você adquiriu ela, né? O que nós temos que fazer? Ouvir a palavra de Deus, né? Dar crédito à sua palavra e honrar o seu nome na terra. Vemos aqui que o Senhor Jesus chamava os seus discípulos e eles seguiam, né? O Senhor não prometeu, o Senhor não tinha nada para dar para eles de casa, de terra, né? Pedro estava pescando, Pedro perdeu a sua profissão de pescador. Ele deixou tudo, né? Porque é assim, quando Deus, Senhor, o Espírito Santo nos chama, aonde você está, você larga, entendeu? Você deixa tudo e segue a voz do Espírito Santo. Vemos lá atrás, quando Elias, né? O Senhor chamou Eliseu deixou
deixou tudo que ele tinha. Eliseu era agricultor, deixou sua ferramenta de trabalho e foi obedecer à voz de Deus, né? Os discípulos, um estava pescando, largou, abandonou, foi seguir a voz de Deus. Então, irmão, nós temos que ouvir a voz de Deus e temos que obedecer a sua voz. Não adianta a gente ouvir a voz de Deus e ficar sem obedecer. Não tem futuro, né? Não tem êxito. A nossa vida, ela não granjeia o talento. O talento granjeado é quando você recebe ele e trabalha com ele, né? E trabalhar com ele não é você ficar preso dentro de um lugar, preso dentro de um sistema que você não pode falar nada, você tem que prestar conta do que está falando, você tem que pedir autorização, eu posso. Não, o Senhor nos dá autorização pelo Espírito Santo de anunciar a toda criatura, a sua palavra a toda criatura. Essa é a liberdade que nós temos para falar do Senhor Jesus. Então o Pedro teve essa liberdade, o Senhor chamou ele, o Senhor chamou os discípulos todos, vemos na história como que funciona, né? Como que foi. Então agora nós estamos analisando que a volta do Senhor, nós estamos esperando agora, não é aquela terra, que manava leite e mel. Nós estamos esperando a nova terra, a nova Jerusalém, que descerá do céu com alarido e com voz de trombeta, com os anjos de Deus, né? E com as trombetas de Deus, onde os mortos que dormirem em Cristo ressuscitarão, irmãos. Que maravilha, né? Os mortos que dormiram no Senhor acordarão com o som da trombeta. É só essa trombeta que vai, irmãos, acordar os filhos de Deus que estão nesse sono eterno. O descanso eterno, irmãos. É só essa trombeta que tem a capacidade, tem o poder para despertá-los desse sono, né? E vemos aqui também que o Senhor está dando de nós lermos essas partes para os irmãos. Quem sabe o Senhor despertará alguns, né? Que as sepulturas se abrirão e sairão de dentro dessa sepultura essas pessoas que estão dormindo, né? E farão vereda direita para servir o Senhor na terra. Os poucos tempos que temos na terra. Então vamos aproveitar, irmãos. Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir os conselhos que vêm do céu. Vamos deixar o mundo e suas paixões, que ainda dá tempo, né? Noé, quantas vezes Noé clamou, né? Do povo, que o mundo ia ser destruído com água. Muitos levaram em brincadeira, muitos até trabalharam na arca, né? Até talvez falaram de Deus para alguém, né? Mas não teve a sorte. Então nós vamos fazer força, né? Vamos pedir ao Senhor misericórdia e vamos anunciar a sua palavra. Quem estiver ouvindo, irmãos, ouça o que o Espírito Santo está falando, né? Para que possamos cada vez melhor servir o Senhor na terra, ouvir a sua palavra, atentar para as coisas de Deus, né? Porque isso aqui tudo ficará, irmãos. Não ficará nem raiz e nem ramo nessa terra. Nem raiz e nem o ramo nessa terra vai ficar, não vai produzir nada. Os elementos ardendo se fundirão. Quando você vê um ferro, fogo derretendo um ferro, não vai existir nada nessa terra, vai ser um creme maligno, uma bola de fogo e o diabo com seus anjos gemendo nesse inferno que aqui ficará. Então devemos tomar cuidado e abrir o olho, irmãos, não dormir e não deixar nós de que sejamos conduzidos por mãos humanas. Nós temos que ter direção própria, nós temos que ter a direção do Senhor Jesus, né? Nós temos que ver aquele clamor, quando Ele nos chamou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos lavou e foi Ele que nos santificou. Nós devemos a Ele toda a reverência e todo o temor, irmãos. Então, Senhor, ponha para nós aqui até esse presente momento essa palavra. Vamos guardar em nosso coração, né? Para que o Senhor possa fazer morada, tirar de dentro do nosso coração tudo que não provém de Deus, para que a casa fique limpa, para que o Senhor venha adorná-la, essa casa, com o seu poder e com o seu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer nela uma morada e para que a nossa casa seja de fruto bom diante de Deus, né, irmão? Deus abençoe vocês e vamos fazer oração, vamos pedir para o Senhor nos ajudar, a nossa família. Sempre eu digo, convidar os filhos para a oração, convidar o pai, a mãe, né? Antes do almoço, convida para orar, sempre a oportunidade que houver, não perca a oportunidade. Nós temos esse direito de entrarmos no santuário, né?
entrarmos no Santo do Santo e falarmos com o sumo sacerdote, que é ele que está ali agora sentado e está perdoando as nossas faltas. Está falando com nós diretamente, irmãos. Ele fala com o Senhor fala conosco diretamente. Não precisamos de intermediário, não precisamos do fulano, não precisamos do cicrano. Nós entramos no nosso quarto, ali é o nosso santuário, ali é o nosso lugarzinho, o nosso cantinho, que falamos com o Senhor e Ele ouve o nosso clamor. Esse direito o Senhor deu para nós e nem existe homem na terra que tira de falarmos com o Senhor. Não devemos jamais perder essa oportunidade que o Senhor nos dá. Deus abençoe vocês, ficam com Deus e vamos com fé e vamos nessa caminhada, irmãos. O tempo está esgotando, né? Vemos que o tempo está encurtando a cada dia mais. Vamos nos preparar cada vez mais. Vamos olhar a nossa mochila, vamos olhar a nossa bagagem. O que não tiver dentro da nossa bagagem que não presta, joga fora. O que não é de Deus, abandona, junta a tua mochila e vê o preparo que você tem dentro dela, vê as ferramentas que você está levando. As ferramentas que você tem que levar é a ferramenta que o Senhor permite que você leve. É o capacete da salvação, é a espada, é o evangelho da paz. Essa aí é a nossa armadura para essa caminhada, irmãos, até chegarmos na estatura de um varão perfeito diante de Deus e encontrarmos com o Senhor, né? Deus abençoe a todos, ficam com o Senhor Jesus. Amém.